Senhores, doutor Alex, então para mais alguns esclarecimentos aí sobre essa questão nova que eventualmente surgiu, né, de sopetão, né? Não deveria ter surgido de sopetão, né? É errado. Os argumentos ali, a boa parte deles já estavam ali ou superados ou devidamente trabalhados, ou vi ali argumentos de supetão, ou que eventualmente apenas vão me fazer relembrar coisas que eventualmente eu já disse no canal. Vamos lá. Primeiro argumento, em relação à possibilidade de você eventualmente superar ou precisar eventualmente mudar de comportamento para salvar os outros, ou mesmo para fazer aquilo que você não gosta, ou até fazer o que você gosta. Não. O que eu quis dizer, né, explicando melhor, é que há a possibilidade de você mudar de comportamento antes disso. Não precisa, mas aí que tá. Calma com esse não precisa, porque eu vou explicá-lo melhor. Realmente, o pior é que não precisa mesmo. Eu estava pensando sobre isso, não precisa. Mas eu vou guardar isso, deixo no bolso, depois eu vou trabalhar com esse tema. Por enquanto, apenas dizer que não. Caso eventualmente eu venha a não mudar de comportamento, essa é essa questão. Eventualmente eu posso conseguir fazer alguma coisa que eventualmente eu não quero, mas não só sem mudar de comportamento antes, no sentido que eu precisaria mudar de comportamento, mas não só isso. Eu ainda precisaria ter coragem, e se eu não tenho coragem? Por isso que vocês estão tentando analisar como contradição. Bom, peraí, aqui era uma situação, inicialmente era uma situação mais confortável. Ah, mas você poderia sim, mas primeiro que eu não tinha coragem de verdade profissional. Eu achava que deveria mudar em relação a isso. Apenas se fosse uma questão emergencial. Aí eu seria forçado a fazer. E encarar uma situação direta, se eventualmente houvesse realmente uma emergência financeira. Então eu não precisaria eventualmente gastar, vamos dizer, um ano para eventualmente superar o meu problema. Nesse sentido, como eu tinha uma questão financeira ainda um pouquinho, não muito, um pouco mais segura, eu tinha a disponibilidade de eventualmente passar um ano. Ah, mas emergencialmente você faria com coragem, mas essa é a questão. Emergencialmente, como a situação não era tão emergencial, me dei o luxo, ou luxo entre aspas, de eventualmente um ano, 13 meses para superar o problema. Ah, mas eventualmente ali na emergência você já teria coragem. Claro, mas aí porque é uma situação emergencial. Mas qual que é a dúvida que eu lanço para vocês? Você pode fazer alguma coisa sem coragem? Então assim, realmente, mesmo para fazer uma coisa que você não goste, ou que você goste, você vai ter que ter coragem para fazer isso. Ou de repente você nunca fez aquilo, você acha que você vai gostar. Ou você acha que você não vai gostar. Então, você deveria desenvolver coragem para isso antes. Então, é uma mudança de comportamento obrigatória que você vai ter que ter. Às vezes é na marra, às vezes não. Em 2014 não era uma situação na marra. Eu não precisaria, isso que eu estou dizendo. Eu não preciso da repreensão dos outros porque eu não preciso fazer isso na marra agora. Até porque eu já me estabeleci em fazer. Eu não preciso fazer um ano antes quando eu posso fazer um ano depois. Há disponibilidade para isso. Agora, em outras circunstâncias, realmente, a partir, vamos dizer, de 2019 na minha vida, não haveria mais tanta disponibilidade. Eu teria que forçar uma certa coragem. Mas ali eu reconheci isso. Em 2014 eu não reconheceria. Até porque eu poderia aumentar a minha coragem, aumentar a minha, até entre aspas, a minha vontade, para aumentar a minha resistência, como eu costumo dizer, contra o tédio profissional. Mas então vamos pegar aquela questão do bolso. Vamos pegar a questão do bolso. Vamos lá. Vocês haviam, o que vocês estão trabalhando, por exemplo, em relação à questão da mordidão. Eventualmente eu não preciso mudar de comportamento para fazer uma coisa que eu não goste. Né? Vamos pensar na perspectiva do cristão morno, então. Então precisaria, né? Porque no caso do cristão morno, ou você seria repreendido, ou você vai para o inferno. Mas lembre-se que, por exemplo, a salvação é algo individual. Então eu posso eventualmente ser morno, pregar o evangelho e salvar alguém. É totalmente possível. No final é uma boa obra, porque eu estou falando a verdade. A verdade pode eventualmente escrever assim, conhecereis a verdade vos libertará, mesmo que seja de uma pessoa que eventualmente não tenha tanta, vamos dizer, unção espiritual. O cara pode eventualmente falar a verdade e dar certo. Só que pelo seu próprio comportamento morno ele vai ser repreendido. Então, eu posso falar verdades evangélicas, obviamente, tendo um comportamento, vamos dizer, questionável. Se isso é possível, eu não preciso mudar o comportamento, veja bem, para fazer algumas obras. Mas eu preciso mudar o comportamento em relação ao meu relacionamento com Deus. Porque é o que diz a Bíblia no sentido do que é o certo e o errado. No caso do morno, ele está fazendo coisas erradas e certas, não digo ao mesmo tempo, mas
vamos dizer, nas mesmas situações de vida. Né? No momento ele faz uma coisa boa, depois outra, ele faz uma outra coisa que eventualmente seria considerada fria, ou mesmo uma maldade espiritual. Então ele está ali no meio. Ah, mas ele não precisa mudar de comportamento. Às vezes, ou até muitas vezes, para o convencimento dos outros, é uma coisa que na verdade eu falei no canal já. Você não precisa ter unção espiritual para poder. Você não precisa de moral para poder falar a verdade. E é verdade. Você não precisa de moral nenhuma. No entanto, para você ter unção espiritual, para você ter um bom comportamento diante de Deus, não, aí é outra coisa. Aí você vai ter que escolher um ou outro. E, embora com a mornidão você possa ter bons resultados espirituais, e nesse sentido eu não preciso mudar de comportamento, ocorre que em relação ao meu comportamento, e até para ter resultados melhores do que eu teria sendo morno, eu precisaria ser quente ou frio. Então, para ter resultados melhores, eu precisaria mudar de comportamento. Para falar a verdade, para fazer algumas obras, não. Então, eventualmente, aí você realmente precisaria. Então, para corrigir essa informação, essa alternativa, em 2014 eu tinha medo. Reconhecidamente, eu já havia falado. Eu vi alguns argumentos por aí no YouTube. Não, porque o Alex enganou. Mas como eu enganei se eu falei antes que se tivesse uma questão emergencial eu teria feito? Como eu falei isso? Se não houvesse emergência, ou uma emergência tão grave ou grande, eu não faria, preferiria superar o meu problema, ou mesmo a minha falta de coragem, ou falta de empenho, que seja, enfim, ou mesmo resistência à autoridade profissional, de uma maneira mais pensada. Resolver o meu problema antes, para depois pensar na segurança financeira, que não era emergencial. Portanto, eu discordo, não acho que mentira, não. Os caras vêm aí contando, vamos aqui contar a vitória. Claro, porque eu eventualmente eu luto contra eles, né? Porque eu fico com raiva. Mas não foi isso, em relação a essa possibilidade na questão emergencial, foi desde o início do meu propósito, eu já havia feito isso. Então como que eu enganei? Eu menti para quem? Como se eu já havia antecipado esse argumento? Então para aí, amigo. Claro, se eu eventualmente tenho uma emergência muito grande financeira, eu não vou tanto pensar na questão da coragem, só que é aquela coisa. Mesmo na questão da emergência financeira, eu não consigo garantir competência. E essa é a questão. Né? Então, eu enganei quem? Como se eu já tinha falado isso? Se você for pedir para os caras que eventualmente, com quem eu conversei sobre isso, eventualmente até estavam contra mim também, eu já tinha falado. Eu já havia falado, não enganei ninguém. Eu já havia falado essa mesma informação que eu estou falando agora em vídeo. Então, que se esclareça, né? Realmente, para ter alguns resultados ministeriais, ou até, talvez até muitos, eu não preciso mudar de comportamento. Agora, para ter mais e melhores resultados espirituais, aí você vai ter que ter, vamos dizer, algumas preocupações. E quando eu quis dizer, não, eu não preciso mudar para que as outras pessoas sejam salvas, eu estou falando do sujeito que é frio ou quente, eu estava presumindo isso. Obviamente que eu não estava falando do morno, embora o morno não precise. Para salvação, talvez até precise. Mas para obter resultados espirituais, realmente ele não precisa. Para fazer uma obra específica, não. No final estava certo, sem perceber eu estava certo. Só que em relação à sua salvação individual com Deus, realmente isso vai ter que ser avaliado. Ou pelo menos de acordo com o que diz a palavra de Deus. Valeu, Deus.